Tem uma coisa que acontece bastante nos tempos atuais, que eu até tento entender, mas isso não entra na minha cabeça. É basicamente uma forçação de barra imensa. E eu vejo atualmente muito isso nos streamings, filmes, séries, onde geralmente tem uma belíssima amizade entre dois homens ou duas mulheres. Uma amizade forte mesmo. E eu vejo pessoas lá fora, sendo LGBTs ou não, praticamente querendo forçar a produção, o estúdio, que é responsável por esse filme, por essa série em específico, querendo praticamente dizer e obrigar a produção a querer transformar essa bela amizade entre dois homens ou entre duas mulheres em um casal LGBT, só porque eles têm uma boa química e são muito amigos. É uma forçação de barra imensa e sem necessidade alguma, porque é como se eles estivessem dizendo que duas mulheres não podem ser verdadeiramente amigas, ou dois homens não podem ser verdadeiramente amigos, porque não existe amizade na cabeça deles, só pode ser se for casal. Só que essa forçação de barra não é uma coisa que acontece só de agora. Eu lembro muito bem, por exemplo, uma vez, um episódio na minha infância, eu tinha possivelmente entre 9 e 10 anos. Na escola eu era muito tímida, introvertida, retraída, tudo. Eu tinha uma imensa dificuldade para fazer amizades, eu praticamente não tinha amizades na escola. E uma das poucas pessoas com quem eu me dava bem era uma colega que estudava na mesma classe que eu dizia que ela era minha melhor amiga, porque era praticamente uma das poucas pessoas com quem eu conseguia conversar. Eu me identificava bastante com ela, porque ela tinha um jeito parecido comigo. Mas era apenas amizade, só isso. A amizade, porque ela era uma das poucas pessoas que falavam comigo. Porque sempre tinha, até hoje ainda tem, essa história de você ser uma pessoa retraída, tímida, e às vezes as pessoas querem fazer bullying com você por causa disso. Tanto é que eu sofri bullying na escola. Não necessariamente por esse motivo, mas eu sofri bullying na escola. E eu lembro que, por eu ser muito amiga dessa garota, teve uma vez que teve um trabalho de escola, e eu queria fazer trabalho de escola com ela, só que ela tinha faltado na escola. Tudo bem, sem problemas. E só porque eu tava perguntando pra essa garota, porque eu queria fazer trabalho de escola com ela, vieram me perguntar: você é lésbica por acaso? Só que eu não sabia na época o que era isso. Aí eu perguntei: o que é lésbica? Aí falaram pra mim que é quando uma mulher ama outra mulher. Claro que não. Aí falaram pra mim: ué, então por que você quer tanto fazer coisa com essa menina? Tipo, eu não poderia fazer trabalho de escola com a minha melhor amiga? Seria proibido isso? Ou seja, só porque eu tinha uma grande amizade com ela, que eu considerava ela como uma irmã, na cabeça desse povo eu não podia ter amizade com ela só porque nós duas eram meninas. Ou seja, dois caras não podem ter uma amizade sincera como irmãos, porque eles são taxados de gays. Duas mulheres não podem ter amizades sinceras uma com a outra, e são taxadas de lésbicas. Ou seja, na cabeça deles, obrigatoriamente, se duas mulheres têm uma grande química, se são como irmãs, se são muito amigas, se contam segredos uma pra outra, têm que ser obrigatoriamente lésbicas. E se dois homens tiverem uma camaradagem, tipo irmãos mesmo, se forem muito irmãos, tipo, aliás, muito amigos, e assim, tiverem uma boa química, se derem muito bem juntos, tem que ser obrigatoriamente gays. Tem que ser dois homens que se gostam, ou duas mulheres que se gostam. Por que tem que ser assim? Por que esse povo simplesmente não consegue aceitar que pode existir uma amizade sincera entre dois homens e entre duas mulheres? Nesses tempos mesmo, eu vi pessoas dizendo que o Davi era gay, e que o filho do Saul, que era um grande amigo dele na época, também era gay, porque na Bíblia diz claramente que o Jonatas, que eu acho que era o filho primogênito do Saul. Saul tinha outros filhos, mas eu não lembro se cita o nome deles. O que eu lembro era do Jonas, acho que era Jonathan o nome dele. E a Bíblia cita que ele gostava muito do Davi, porque provavelmente os dois cresceram juntos, porque o Davi entrou pro exército do Saul quando era novinho. Ele tocava primeiro arpa pro Davi, depois ele passou a fazer parte do exército. Então provavelmente os dois se conheciam já desde essa época, porque possivelmente Jonatas tinha uma idade aproximada do Davi. Então os dois certamente lutaram juntos, se tornaram grandes amigos. Então só porque a Bíblia cita que o Jonatas amava o Davi, já viram falar o quê? Que os dois eram gays. Não. As pessoas têm que entender uma coisa. Em nenhum momento a Bíblia afirma que o Jonatas era gay, até porque mais pra frente na história cita que o filho do Jonatas, que era uma criancinha, acho que provavelmente na época em que o Saul morre, quando o Saul acaba morrendo, o Jonatas já tinha mais ou menos a idade do Davi, ou um pouquinho mais,
E o Jonas também morre na mesma batalha em que o Davi morre, em que o Saul morre. E que o filho dele foi levado pela babá. Não lembro o nome que se refere à moça que cuidava dele. E ela viu no perigo, ela ia levar um garoto embora. Só que a Shelly acabou caindo, sofreu um acidente na criança e acabou ficando com as pernas paralisadas. Naquela época, obviamente, não existiam os recursos que existem hoje para tratamento desse tipo de coisa. Então ele sofreu um acidente e acabou ficando com as pernas paralisadas. E por conta disso, ele passou tipo a infância, adolescência e a vida adulta sem conseguir se mover para os lados. Porque ele passou a ter problema nas pernas, porque ele não podia se mover e andar como fazia quando era criança. Então, segundo o que mostra a própria história, o Jonatas não só não era gay, como se casou, teve filhos, ou apenas um filho. Ele acabou morrendo, provavelmente a esposa também deve ter morrido, mas o filho dele sobreviveu, apesar de ter ficado paraplégico. Acho que é paraplégico o nome que se fala. Então, não existe essa história de, não sei quem era gay. Não. Todos os homens e mulheres na Bíblia eram héteros. O Saul, que acabou se transformando o Saulo, que acabou sendo chamado posteriormente de Paulo. Ele foi um apóstolo de Cristo, escolhido pelo próprio Cristo, não em carne e osso, mas espírito. Porém, ele não era gay, ele apenas escolheu o celibato. Por quê? Porque ele tinha condições de manter o celibato. Naquela época, os homens não eram obrigados a se casar. As mulheres eram uma preferência, porque uma mulher não tinha muita chance sozinha. Então era mais aconselhável que a mulher se casasse do que ficar sozinha pelo resto da vida. Só que o Saulo, nossa, tô confundindo muito o nome. O Saulo, ele escolheu o celibato. Por quê? Porque ele não tinha problema nenhum em se manter solteiro. Porque ele tinha mais interesse apenas em levar a palavra de Deus. Só que nenhum dos heróis da Bíblia, homens e mulheres, eles eram gays ou lésbicas. Eles eram héteros. O Saulo também era hétero, só que ele escolheu seguir o caminho do celibato. Então, não venha com essa de o Davi era gay, o Jonatas era gay. Não. O amor ao qual a Bíblia se refere quando fala que Jonatas amava Davi era um amor de irmão. Assim como muitos de nós da igreja dizemos que tal pessoa é nossa irmã em Cristo. Quer dizer que nós somos irmãos em Cristo porque somos filhos do mesmo Pai. Então a própria Bíblia nos chama de irmãos, co-irmãos e co-herdeiros com Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala que Jonatas amava Davi, não era porque ele era gay, não, ele não era gay. Ele amava Davi como a um irmão. Tanto é que o próprio Davi tinha esse carinho verdadeiro como irmão com ele. Quando Davi, ele soube do filho do Jonatas, que ele teve problemas, ele quis honrar o garoto, quis fazer coisas boas pelo garoto. Pelo imenso carinho de irmãos que ele tinha pelo Jonatas. Porque, afinal de contas, ele acabou ficando com o reino que anteriormente era do Saul. Então, por conta desse enorme carinho, desse enorme respeito que ele tinha pelo Jonatas, porque os dois lutaram provavelmente juntos, ele quis fazer coisas boas pelo filho do Jonatas, que devia ter 20 e poucos anos, 30 e poucos anos talvez. Então, quando a Bíblia menciona amor do Jonatas para com Davi, não era que ele era gay. Ele amava o Davi como se fosse um irmão para ele. Assim como eu tenho pessoas de outras igrejas que são como irmãs para mim. Eu tenho uma amiga que mora longe de mim e eu tenho ela como uma irmã espiritual que eu chamo, uma irmã em Cristo. Por quê? Porque nós duas temos pensamentos muito parecidos em relação à igreja, ao todo, à Bíblia, a Deus. Nós gostamos de servir a Deus da mesma forma. Então ela me considera como uma irmã e eu considero ela como uma irmã. Então eu a amo como uma irmã. É esse amor a qual a Bíblia se refere quando fala que Jonatas ama Davi. Amar como uma irmã, uma pessoa que não é do seu sangue. Tenho certeza de que você possivelmente pode ter amigos, vizinhos talvez, não sei, que você ama como se fossem seus irmãos. Seja pessoas da igreja ou não. Que você ama como se fossem seus irmãos. É a esse tipo de amor que a Bíblia se refere. Então não adianta vir com essa forçação de barra de que um homem que tem uma grande amizade tem que se amar como se fosse um casal. Ou duas mulheres que têm uma grande amizade, na verdade como se fossem irmãs, né, na cabeça deles tem que se amar como se fossem mulheres, um casal de lésbicas. Não, parem com isso, parem de forçar a barra. Existe sim esse amor fraterno, mesmo entre pessoas que sequer têm o mesmo sangue. Isso pode existir, isso é uma coisa bíblica inclusive.
e Deus abençoa. Porque duas pessoas, mesmo que não sejam do mesmo sangue, ainda assim se amem como irmãos, vão orar ainda mais intensamente umas pelas outras. Então parem de querer forçar essa barra de que, dois homens se amam, tem que ficar juntos. Duas mulheres se amam, tem que ficar juntas. Não. Entre os cristãos, principalmente, existe sim um amor em Cristo. Você pode gostar de uma pessoa sem necessariamente estar apaixonado por ela. Duas mulheres, dois homens. Existe essa história de, sim, você ter uma pessoa como sua irmã na fé. Por quê? Porque vocês servem ao mesmo Deus. Então tem que parar essa forçação de barra. As pessoas têm que parar de achar que duas mulheres que se amam como irmãs têm que se casar, porque não é isso, não é assim que funciona. Amém? Um beijo no coração de vocês. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso. Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Deus abençoe vocês e tchauzinho.